Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma monitoria. Dessa vez aconteceu uma pertinho da outra, né? Por conta da semana passada ter sido feriado e eu não consegui ter dado a monitoria na segunda-feira, como é de costume. Ela ter passado para sexta. Na verdade, ela foi para quarta, né? E não deu certo, acabou tendo que ser na sexta. Mas enfim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a transação penal, suspensão condicional do processo e o ANPP, que são alguns benefícios legais. Eu já iniciei a nossa gravação, vou iniciar o nosso compartilhamento de tela e aí a gente começa a falar sobre esses temas, tá bom? Eu preparei aqui para vocês alguns slides, baseado no material que o Fred usa com vocês. Então, lá no meu slide está junto, está no material que o Fred compartilhou com você. Vamos iniciar aqui. Bom, como eu comentei, ela vai ser sobre os benefícios legais, sobre os temas extras, né, de ação penal que o Fred trouxe para vocês. E dentro desses temas estão os nossos benefícios legais, e neles engloba a transação penal, a suspensão condicional do processo e o ANPP. Eu vou pedir só um minutinho para vocês, que eu vou conectar o carregador do meu notebook aqui, só para a gente não correr o risco dele desligar no meio da nossa aula. Prontinho. Bom, vamos começar então. Antes de falar sobre os benefícios em si, a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre o GCRIM, que é o famoso Juizado Especial Criminal. No direito civil, a gente tem o JEC, né, que é o Juizado Especial Civil, e no direito penal, a gente tem o GCRIM. O GCRIM, ele é responsável pelas infrações de menor potencial ofensivo. O que são essas infrações de menor potencial ofensivo? Elas englobam as contravenções penais e os crimes no qual a pena máxima não supera 2 anos, e podendo ser acumulada com multa ou não, e isso vai variar de acordo com o crime. No GCRIM, o objetivo dele é a mesma coisa que o objetivo do JEC, do Juizado Especial Civil, que é a celeridade do processo, é você resolver aquilo de uma forma mais rápida, de uma forma mais célere. Tanto é que os princípios dele é oralidade, simplicidade, formalidade e economia processual e celeridade, justamente para que ande mais rápido e a máquina judicial, né, a, a ação penal não seja necessária em muitos casos e a gente não tenha que prolongar uma coisa que ela pode ser resolvida ali na hora. Existem, né, alguns benefícios do juizado especial, né, que engloba isso, que seria a não admissão de culpa, né? O réu que é primário, ele continua sendo, e, e também fica sem os antecedentes criminais, ele não vai para a ficha dele, e não há condenação formal, não há uma condenação. Ele vai resolver ali de uma forma mais simples. No juizado especial, é admitido a denúncia ou a queixa oral, justamente pelo princípio da simplicidade, da oralidade, e da informalidade, não é algo formal, é uma coisa mais simples. E os institutos principais, né, que são os benefícios principais presentes no juizado especial, é a transação penal e a suspensão condicional do processo. O NPP, ele é sim, ele ocorre, pode ocorrer em alguns casos, mas geralmente, se está no juizado especial,
os benefícios que a gente vai falar é a transação penal e a suspensão condicional do processo. O acordo de não persecução penal geralmente é para quando não se encaixa no juizado especial criminal. Bom, então a gente vai começar falando um pouquinho sobre o nosso primeiro benefício, que é o da transação penal. O benefício da transação penal, ele tem algumas características. E uma delas é a principal, que é da onde a gente fala do juizado especial criminal nas penas em que não ultrapasse 2 anos que a pena máxima não seja superior a 2 anos, né? Porque ele vai ser um acordo que o MP vai fazer juntamente com a parte, juntamente com o acusado, para que a, não se, não se entre com uma ação penal, digamos. Aquilo se encerre ali, aquela situação, aquele problema se encerre ali, sem que haja maiores consequências daquela situação, daquele ato. Então, se aquele acordo é cumprido, o feito vai ser arquivado e aí finaliza dessa maneira. A transação penal, ela pode ser feita tanto na ação penal privada, ação penal pública condicionada, quanto na ação penal pública incondicionada, a partir da representação ou da ciência do Ministério Público, nesses casos. No caso da aplicação e da não aplicação desse benefício. Esse benefício, ele não se aplica em alguns casos, que seria quando o autor ele já é condenado, né, a uma pena privativa de liberdade, ele já existe uma sentença, e se ele já foi beneficiado por este benefício nos últimos 5 anos, e se os antecedentes, a conduta social e são desfavoráveis para aquele benefício. Por quê? O benefício ele só vai ser aplicado se ele for efetivo, se ele for resolver aquele problema de uma forma efetiva. Então, se o acusado já tem antecedência, ele já foi beneficiado anteriormente e ele veio a cometer aquele delito novamente ou cometer um novo delito, digamos, reincidente, porque não é reincidente, se ele já teve uma transação penal, é, um novo acordo não vai ser efetivo. Então, a gente não tem o porquê ser aplicado uma nova transação penal. E aí sim vai se iniciar a ação penal, como nos moldes que a gente havia comentado e estudado nas aulas anteriores. O réu, o MP vai oferecer denúncia, o juiz vai aceitar ou não a denúncia, ele pode rejeitar, ele vai ser intimado, vai ser citado para apresentar a resposta à acusação, e aí vai se dar andamento na ação penal, nos moldes do processo, devido processo legal. Se o acusado ele aceita a proposta, porque ele também tem a opção de não aceitar, é uma escolha dele, porque é um acordo é feito com aceite de ambas as partes. Se o MP quer fazer o acordo e o acusado não aceita, aí não tem como ser realizado aquele acordo. Se o acusado aceita, o juiz vai poder aplicar as penas de restritivas de direitos ou de multa. Nesse caso, não importa se há a reincidência, o magistrado, ele apenas pode impedir o benefício por 5 anos, e o réu não precisa admitir, ele não admite culpa, ou seja, ele continua primário. Nessa questão de não importa a reincidência, ela é diferente da parte dos antecedentes. Por quê? Se a reincidência, se já existe um processo em curso, digamos, existe um processo, uma ação penal em curso.
Se aquela ação penal não tem uma sentença definitiva, o réu não é reincidente. Então, o fato de existir um processo em curso, ou até mesmo um, um inquérito policial, não quer dizer que o réu é reincidente. Então, se existe um inquérito, ou se existe uma ação penal em curso, o réu não é reincidente. O réu só vai ser reincidente a partir da sentença transitada e julgada, tá? Geralmente, isso acontece antes do oferecimento da denúncia. Como eu disse anteriormente, ele só cabe para ação penal pública incondicionada e acondicionada. A condicionada desde que acha a representação, né? E, e isso vai, como é um benefício do GCRIM, ainda não vai ter sido oferecida a denúncia, o MP vai ver que vai se encaixar esse benefício e vai fazer essa proposta de acordo com o acusado. O nosso segundo benefício mais comum do GCRIM é a suspensão condicional do processo. Nesse caso, diferente da transação penal, ele só vai ser aplicado quando a pena mínima do delito for igual ou inferior a 1 ano. E aí, nesse caso, como é que funciona essa suspensão? O processo fica suspenso por um período de 2 a 4 anos, que é o período de prova que a gente chama, em que o réu vai estar cumprindo, né, as condições para aquela suspensão. Se ele deixar de cumprir essas condições, vai haver a revogação desse benefício e o MP vai dar andamento na ação penal, assim como na transação penal. Nesse caso, existem algumas condições, né, para que o réu tem que cumprir, como reparar o dano, né? Somente se for impossível essa reparação, que aí não será necessária, mas reparar o dano é uma das condições. Ele não vai poder frequentar determinados lugares, como bares, baladas, algumas festas noturnas, enfim, ele vai estar restrito dessa frequência nesse tipo de local. Ele também não vai poder se ausentar da comarca sem uma autorização, né? Claro. E vai ter que comparecer mensalmente em juízo, que é aquela assinatura no fórum. Quem nunca ouviu falar de, fulano está assinando no fórum, fulano está comparecendo no fórum e assinando. É isso. Por quê? Para o juiz ver que aquele benefício, que aquele acordo, né? Porque a suspensão condicional do processo é também uma espécie de acordo, está sendo cumprido e não há motivo para que ela seja revogada. Na revogação, existe dois tipos, que seria a revogação obrigatória e a revogação facultativa. A revogação obrigatória, ela vai acontecer se um novo crime, se surgir, né, um novo crime durante o período que o réu estava cumprindo aquele acordo, aquela suspensão condicional do processo. Então, se ele comete um novo delito, vai ser suspenso, a suspensão condicional do processo, é meio redundante, mas esse acordo vai ser suspenso, vai dar andamento para ação penal e até uma nova ação penal para esse novo delito que ele cometeu, porque daí também não vai caber mais a suspensão condicional do processo, já que ele perdeu o direito a esse benefício. E a não reparação do dano causado sem uma devida justificativa. A revogação facultativa seria uma nova contravenção penal, porque crime e contravenção penal é diferente. O crime existe as nossas 3 regrinhas, né, para se caracterizar como crime, e o descumprimento de qualquer condição imposta.
que são as condições obrigatórias, né, que a gente comentou. Se o beneficiado descumprir algum desses requisitos, alguma dessas condições, aí sim a gente vai ter esse benefício e o MP vai dar continuidade na ação penal. Se agora a gente tem algumas observações que o Fred trouxe, no caso que é quando expira o prazo para revogação ou o MP não oferece o benefício menos sendo cabível. Se esse prazo é expirado, o juiz tem que declarar extinta a punibilidade, já foi o prazo, não teve a revogação, acabou, extinguiu a punibilidade. Agora, se o acusado tem esse benefício e o MP não oferece, aí sim a gente entra com HC para. A gente entra com HC por constrangimento ilegal. Justamente porque direito a esse benefício, não tem o porquê a gente entrar com uma ação penal para que, numa hipótese, ele seja preso sem necessidade, ele seja levado ao sistema carcerário sem necessidade. Então, existe o HC pelo constrangimento ilegal. Aqui, a gente tem alguns comparativos, né, da transação penal e da suspensão condicional do processo. Mais ou menos a natureza, né, que na transação penal é um acordo e a suspensão condicional do processo é um benefício. Ambos são benefícios legais, mas na transação penal a pena é aplicada antecipadamente, né, por meio desse acordo, onde ele vai cumprir aquela pena, existe um prazo, e na transação ele vai ser beneficiado daquilo. O cabimento da transação é com a pena máxima do delito de 2 anos e a suspensão condicional, pena mínima, igual ou inferior a 1 ano. O momento, né, na audiência, na transação é a audiência preliminar, antes da denúncia, e na suspensão condicional, junto com o oferecimento da denúncia. Na transação penal, o processo é extinto, na suspensão é declarada a extinção da punibilidade, o réu não vai poder ser punido por aquele crime específico que ele foi beneficiado da suspensão. Ambos não admitem culpa, ambos não gera reincidência e nem condenação. E existe o bloqueio, né, de 5 anos para que eles não possam ter aquele benefício novamente. Então, se eles tiveram esse benefício, eles, no prazo de 5 anos, eles não podem ter novamente caso cometam um novo delito. Bom, agora a gente vai entrar no acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, ele já é um pouquinho diferente. Porque eu coloquei, né, que ele é um acordo, entre aspas, porque ele não é bem um acordo, não existe uma definição concreta sobre o acordo de não persecução penal. O próprio nome fala que é um acordo, mas não tem uma definição. Nesse caso, esse acordo ele é feito entre o MP, o acusado e o defensor do acusado. Ambos têm que entrar em acordo e é necessário que o juiz homologue. Se o juiz não homologar, o MP tem que refazer o acordo. E aí, nesse caso, ele vai gerar a extinção da punibilidade, né? Caso seja realizado o acordo. Ele acontece na fase pré-processual. Por quê? Ainda não foi oferecida a denúncia. Então, ele acontece antes do oferecimento da denúncia.
até mesmo no momento das investigações. Ele é um ato formal, diferente dos outros, da transação penal e da suspensão condicional do processo. Ele é formal, ele tem que ser firmado pelo MP, o acusado, na presença do defensor. Ele vai ser homologado por um juiz, então ele não só é feito, ele não é feito de qualquer maneira. Ele tem os requisitos, ele tem as regrinhas dele a ser cumprida, e se não for, aquele acordo vai ser inválido. O MP, ele tem o poder de dever. Poder e dever, que seria o dever de oferecer o acordo de não persecução penal. E caso ele não ofereça, aí a gente vai ver um pouquinho mais ali na frente o que acontece nesse caso. Mas aí o advogado vai pedir para que o superior do MP, né, ele vai entrar com pedido para que o superior do MP celebre esse acordo. O... Agora, os requisitos, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os requisitos do NPP. Ele só pode ser aplicado se não for caso de arquivamento, ou seja, se existir indícios suficientes, né, que justifiquem aquela ação penal, então, que justifiquem a persecução penal. Se não houver esses indícios suficientes, esses elementos mínimos, não há o que se falar em ANPP, porque não há o que se falar em uma ação penal. É necessário a confissão formal e circunstanciada, ou seja, a pessoa, né, o acusado ali, ele tem que confessar formalmente perante uma autoridade e circunstanciadamente. O que seria essa confissão circunstanciada? Ele vai relatar tudo que aconteceu, vai detalhar tudo, porque se ele não detalhar tudo, aí ele já não vai estar cumprindo esse requisito da confissão circunstanciada. E aí ele já não vai fazer jus a esse benefício, né? O terceiro requisito é uma infração sem violência ou grave ameaça, ou seja, um furto é passível de violência não, é passível de acordo de não persecução penal, de NPP. O roubo não, porque o roubo já envolve violência ou grave ameaça. Então, existe esse critério que diferencia se o crime foi cometido sem violência, sim, faz jus ao benefício do NPP, sem violência ou grave ameaça, né? Agora, se foi cometido com violência ou com grave ameaça, já não faz jus ao NPP. A pena mínima do delito deve ser inferior a 4 anos, por isso que o ANPP não faz parte do GCRIM, porque o GCRIM ele é responsável pelos crimes com a pena máxima de 2 anos, e o ANPP não. O ANPP, a pena mínima dele, né, a pena mínima do crime deve ser inferior a 4 anos, então ele já não está mais encaixado no GCRIM. E a suspensão condicional do processo também, ela pode estar no GCRIM pela pena máxima ali, né, e a pena mínima é menos de 1 ano, que é o que geralmente acontece, mas se a pena mínima for inferior a 1 ano e a pena máxima superior a 2 anos, ainda assim cabe suspensão condicional do processo, mesmo estando fora do GCRIM. O quinto requisito, né, é um acordo necessário e suficiente, que é o que eu comentei com vocês anteriormente, tanto na transação quanto na suspensão. Aquela aplicação deve ser necessária e suficiente, ou seja, proporcional ao fato. Ela não pode ser para reprovação ou prevenção de outro crime, ela tem que ser ali proporcional ao delito cometido pelo acusado. E o sexto e último requisito, ele tem que cumprir as condições ajustadas. Essas condições podem ser cumulativas ou alternativas, a depender do que o juiz vai homologar e do acordo que o MP vai oferecer, e se o juiz vai aceitar ou não. Aqui está algumas condições, né? Porque elas podem ser cumulativas ou não, igual a gente estava falando.
eu trouxe para vocês aqui, e o quando ela não cabe. As condições: reparar o dano, restituir a coisa à vítima, que é as mesmas condições da suspensão condicional do processo. Ele tem que renunciar aos bens ou direitos que foram adquiridos, né, daquele crime, daquele delito. Então, se ele furtou uma correntinha de uma pessoa e ele aceita devolver, perfeito. Ele faz jus, ele está dentro dos requisitos. Agora, se ele não renuncia a isso, aí ele já não está cumprindo uma condição. Então, ele já não faz mais jus. Ele deve prestar serviço à comunidade pelo período, né, da pena mínima. Ele também deve pagar as prestações pecuniárias, né, às entidades públicas ou de interesse social. Ele deve cumprir todas as outras condições que o MP indicar. Agora, o não cabimento, o ANPP, ele só vai ser cabível se não couber transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, se couber qualquer outro benefício desses dois, não há o que se falar em ANPP. Porque a transação penal ou a suspensão condicional do processo, ela é muito mais benéfica para o acusado do que um ANPP. Ele também não cabe se o acusado for reincidente ou aquela conduta dele for habitual. Ele também não cabe se ele for beneficiado nos últimos 5 anos, né, pelo NPP, transação penal ou suspensão constitucional do processo. Então, se ele foi beneficiado por um desses 3 benefícios nos últimos 5 anos, ele também não faz jus a esse benefício. E ele não faz jus também se o crime cometido por ele for no âmbito da violência doméstica ou mulher por razões desse gênero. Então, são essas condições para que caiba o NPP e as condições para que não caiba o ANPP. Aqui, por último, eu trouxe para vocês o papel do juiz, o que acontece se o MP recusar, né, propor o acordo de não persecução e a retroatividade. Bom, o juiz ele está ali para fazer a verificação, ou seja, ele vai verificar se o acordo está sendo cumprido dentro dos requisitos, se existe aquela voluntariedade para que o acordo seja cumprido, ele vai ouvir, né, o investigado na presença do defensor. Se for necessário, ele vai pedir para o MP reformular o acordo, se houver cláusulas inadequadas ou insuficientes, né, ou até mesmo abusivas para o acusado. Então, ele vai fazer essa fiscalização e aí ele vai homologar e encaminhar o acordo para o juízo de execução penal. Então, ele vai fazer essa homologação e quem vai aplicar é o juízo de execução penal. O juiz, ele também pode recusar a acordo. E aí, nesse caso, ele pode requerer, né, uma reformulação, ou ele vai devolver para o MP para que ele ofereça denúncia, se ele entender que ali não é um caso de ANPP. Agora, se o MP ele recusa se oferecer o ANPP, aí a gente vai requerer, né, a revisão pela instância revisora, que é o órgão superior ao MP, como eu havia comentado anteriormente. E aí a gente vai fazer esse requerimento para que o superior do MP reveja e se for o caso, proponha uma NPP. No caso da retroatividade, ela vai ser aplicada nos casos que já tiverem em andamento, né?
nesse caso, a retroatividade, né? Que é a retroatividade dessa lei, ela vai ser aplicada nos casos que estão em andamento antes do trânsito julgado essa nova lei. O MP ele vai ser provocado de ofício, ele pode ser provocado ou ele pode ser oficiado para poder manifestar. E nos casos posteriores a essa decisão, o MP ele deve oferecer o ANPP ou se justificar antes do recebimento da denúncia. Bom, esse foi uma breve revisão sobre a ANPP, transação penal e suspensão condicional do processo. A gente tem muito mais do que falar sobre esses temas. Existem mais assuntos para se estudar, como o próprio artigo de lei do ANPP, o da transação penal e da suspensão condicional do processo, para que a gente não confunda esses benefícios e não aplique de forma errada na hora da prova, por exemplo. Bom, pessoal, eu vou finalizar a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu esclareço as dúvidas de vocês sem problema nenhum, tá bom? Muito obrigada.